Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nessa tarde. Gostaria de deixar mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Compartilhar com os irmãos, lembrando que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Querer nisso, você tem um valor. O Espírito Santo de Deus, ele se move em você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo... Vamos estar lendo do 1 até o 6, depois vou ler somente o 10. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, senão a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram junto ao rei e lhe disseram ao rei: Dário vive eternamente. Vou estar lendo agora o 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esse texto aqui é bem conhecido, né? Daniel na cova de leões. Esse texto começa falando sobre o reinado do rei Dário. Então ele tinha constituído 120 satrapas, que são vice-reis. E sobre esses 120 haveriam 3 presidentes, do quais Daniel era um deles. E o rei gostava muito do serviço de Daniel e queria até promovê-lo ele e só deixar ele como presidente de todo o reino, de todas as províncias. Então nós vemos ali que Daniel ali mesmo, Daniel sendo um homem ao qual o rei amava, e por ele ter esse espírito de excelência, havia pessoas ali que estavam incomodadas com o trabalho de Daniel e queriam parar ele. Então esses homens eles começaram a tentar investigar alguma falha em Daniel, tentavam observar para ver se Daniel falhava. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, para ver se Daniel faltava, ou chegava atrasado no trabalho, ou fizesse algo que poderia prejudicar ele no trabalho diante do rei. Alguma coisa que eles poderiam acusar. Nós vemos ali que o inimigo ele fica nos observando para ver quais são as nossas falhas. E eu vejo ali que Daniel, ele era um homem que buscava muito a Deus. E como foi lido aqui, ele era um homem de oração. Um homem que orava. Um homem que tinha caráter diante de Deus. Porque os seus inimigos tentaram achar uma falha dele e não encontravam. Não eram seus amigos que nós estamos falando aqui. É de inimigos. Então eles falaram, nós vamos observar Daniel, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. E não, como eles não encontraram, eles falaram, vamos tentar encontrar alguma coisa na lei de Deus. E eles tentaram observar também, não. Mas eles observaram a coisa de Daniel, que ele orava 3 vezes por dia. Olha aí, irmão. Olha o exemplo de Daniel. Olha o exemplo que ele traz para a gente. Orar 3 vezes por dia. Quando nós falamos de oração, nós falamos de alguém que tem ligação com Deus. Daniel ele tinha um espírito de excelência. Mas Daniel ele se colocava de manhã, à tarde, à noite, diante de Deus. Orava 3 vezes ao dia, 90 vezes durante o mês. Eu te pergunto, quantas vezes você tem orado por dia? Será que você levantou hoje e agradeceu a Deus? Senhor, obrigado por eu estar respirando, por eu estar bem aqui. Porque muitas pessoas hoje não levantaram. Será que você levantou para agradecer? Ou você só ora quando está passando pela dificuldade, pela luta? Ou você só busca a Deus nesses momentos difíceis? Porque Daniel, na luta, na alegria, na tristeza, ele estava orando, ele estava buscando Deus, esse exemplo para nós. Essa palavra também corta para mim também. Porque eu preciso orar mais, preciso buscar mais, preciso me consagrar mais. Daniel ele não só orava, ele vigiava também. Será que tu tem orado, tu tem vigiado? Porque os inimigos ele está tramando contra você. Mas aquele que está ligado no céu, ele confia em Deus. Daniel confiava totalmente em Deus. Então eles falam, nós vamos fazer então um decreto que durante 30 dias toda a oração e súplica vai ter que ser feita ao rei Dário.
Então foi feito esse decreto por 30 dias. E Daniel, ele preferiu o quê? Morrer do que deixar de orar. Porque para Daniel, deixar de orar é morrer. E oração é viver. Para nós é a mesma coisa. Quando nós deixamos de orar, nós estamos morrendo. E quando nós oramos, nós estamos vivendo. A oração é a respiração. É aquilo que nos conecta com Deus. Então Daniel ali, diante do decreto do rei, que aquele que fizesse a oração a um Deus diferente seria lançado na cova dos leões, ele não temeu, ele confiou totalmente em Deus. E aqueles homens ele tentaram prejudicar, tentaram parar Daniel. E eu aprendo uma coisa aqui com Daniel, que diante desse decreto, no versículo 10, quando eu leio aqui, fala que Daniel ele não tentou rebater as acusações. Ele não tentou mudar o rei. Sabe o que ele fez, irmãos? Foi fazer o que ele fazia. Foi orar a Deus. Se você estiver passando por algum problema, por alguma luta, alguma acusação, vá buscar socorro em Deus. Daniel continuou buscando socorro no Senhor. O nosso socorro é o Senhor. Salmo 121, eleva meus olhos para um monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. O teu socorro está no Senhor. Põe tua boca no pó, talvez ainda há esperança. Ora, jejua, busca. Daniel ele não rebateu, ele não arrumou confusão. Ele foi lá falar com Deus dele, para que o Senhor desse livramento para ele. Ele confiou em Deus. Olha o exemplo de Daniel que ele dá para nós. Às vezes a gente quer rebater, a gente quer provar nossa inocência, a gente quer brigar diante do inimigo. Daniel não, ele foi lá pedir socorro em Deus. Foi pedir para que o Senhor guardasse ele. É Ele que nos guarda, é Deus que nos justifica. As pessoas que estão se levantando contra você, faz igual Daniel. Entrega na mão de Deus. Orar pelo aquele que vos persegue. Ora por eles, busca por eles. Eu sei que é difícil, mas entrega. Entrega na mão de Deus essa causa. Entrega na mão do Senhor, confia nele. Deixa que a justiça vai vir no tempo de Deus. Somente confia. Deixa falar de você. Deixa tentar contra a tua vida. Entrega na mão de Deus. Ora por eles. Amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Fica com essa palavra essa tarde e que o Senhor continue abençoando. Aproveita e vê os vídeos que eu deixei aqui, que eu gravei antes, que é da fornalha, que é dos manjares, sobre a série Daniel. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenham aí uma ótima semana aí. Fiquem com Deus.